Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de artes com vocês, aqui Paulo Braine. A aula do 9º ano, a aula de número 8. Mas antes vamos para a hora da correção da atividade anterior, né? Que foi a atividade da aula 7. Primeiro, marque a alternativa verdadeira das seguintes opções. Então, se você assinalou a letra A, desenho de arquitetura, está correto, né? Observando a imagem ali. Segundo, qual a arte visual que a tirinha está representando para o leitor? Se você optou a letra B, pintura, está correta. Terceiro, observe atentamente e localize a opção correta. Então, observando a imagem ali, se você marcou a letra B, maquete representando uma arquitetura, está correta. Quarto, identifique o tipo de arte visual destacada na figura. Então, se você escolheu a letra C, colagem, está correta. E o quinto e último, localize a alternativa verdadeira. Qual estilo de arte visual podemos identificar na imagem? Aí, olhando bem direitinho ali, né? Podemos destacar a letra D, escultura. E vamos para a aula de hoje, que é sobre teatro, música e coletividade, elementos do teatro musical. E o que é o teatro musical, né? O teatro musical, ele é um gênero que se diferencia do teatro tradicional. Digamos assim, o teatro musical, ela é uma forma de teatro que combina música, canções, combina dança e diálogos falados. E está relacionado, por um lado, com a ópera. Podemos citar nos dois exemplos abaixo, tanto na figura 1, podemos notar o teatro musical na Índia, quanto também na figura 2, a representação de um teatro musical natalino aqui no Brasil. Tá certo? Então não existe uma diferença ali não, só a questão cultural mesmo. Mas para que vocês saibam que o teatro musical, como o próprio nome já está dizendo, é a junção de dança, de música, né, porque envolve ópera e tudo mais, mas também envolve a conversa, né, o diálogo entre dois personagens ou três, enfim. É como um teatro normal, só que envolvendo música, dança, enfim. É um diferencial, o teatro musical. E como surgiu, né? A gente quer saber como surgiu, né, a origem do teatro musical. Então, antes de se tornar teatro musical, as apresentações dramáticas com música, elas ocorriam e eram conhecidas como óperas. Então, o teatro musical, ele veio através da ópera. E nelas eram cantadas vários tipos de contos. Como os diálogos da ópera eram cantados, ela era sempre acompanhada por instrumentos musicais. Mas com o tempo, né, foi simplificando e surgiu o teatro musical, tá certo? Então é sempre legal a gente conhecer um pouco das origens de um gênero, seja lá o que for, né? Mas é sempre legal a gente entender a história do surgimento de algo, tá certo? Então o surgimento do teatro musical veio através da ópera. E vamos entender os elementos do teatro musical, né? E existem 3 componentes para um musical: a música, lógico, a interpretação teatral, ou seja, o diálogo, né, as falas dos personagens, né? Ou seja, além de música, tem também
a conversa dos personagens, né, como um teatro normal, e o enredo, né, que são os acontecimentos na cena e suas ações. E podemos citar algumas peças famosas onde envolve teatro, música e dança, né? São alguns exemplos aí de figuras que podemos perceber ali. Podemos destacar um dos mais famosos, né, que é o Lago dos Cisnes, né, do grande Tchaikovsky, tá certo? Então é um espetáculo famoso que já ganhou inclusive versões no cinema. Fala da história de amor entre um príncipe e uma princesa. E o rapaz, ele se apaixona pela nobre, que foi enfeitiçada por um mago e a transformou em um cisne branco, que só volta à forma humana à noite. Então, o Lago dos Cisnes, ele passa um certo jeito dramático, né, uma certa tragédia ali na sua peça teatral. E ao mesmo tempo que é uma peça, né, que tem uma história e tudo mais, também é um balé dramático, né, em 4 atos. Então é isso aí. O Lago dos Cisnes é um clássico, né, e foi adaptado em diversas versões e sobrevive até hoje. E vamos lá, vamos dar sequência. E agora, dando sequência, vamos falar sobre O Fantasma da Ópera, tá certo? Que o musical conta a história de uma jovem cantora que se apresenta em um teatro supostamente assombrado por um misterioso fantasma. Apaixonado pela voz da jovem, né, da jovem donzela, o conhecido fantasma da ópera a sequestra e a mantém prisioneira na tentativa de fazê-la o amar. Então tem todo um contexto ali, né? Tem toda uma história, tem todo um enredo ali de acontecimentos e que sempre ultrapassa gerações e gerações o fantasma da ópera, né? Envolve tanto a parte musical, né, musicalizada, como também o teatro em si, né, as falas dos personagens e a dança também. E vamos falar sobre O Rei Leão, que é um musical em exibição na Broadway de Nova York desde julho de 97, produzido pela Walt Disney e baseado no filme de animação da Disney. Então a música é de Elton John, com letras de Tim Rice, né? Então é bem interessante, porque até então o Rei Leão, até na época que eu assistia, né, os desenhos do Rei Leão, né, um filme bem emocionante, era representado através dos desenhos, dos animes, mas aí foi se tornando um teatro musical, né? Foi adaptando o seu contexto, os acontecimentos, e se tornou um dos best-sellers mais famosos, né? Quem nunca ouviu falar do Rei Leão sempre vai ter a primeira vez para se deparar com tanto o desenho animado como também o teatro musical. Mas só destacando aqui, né, que existe o teatro musical para a peça do Rei Leão, além dos desenhos animados. Então, A Bela e a Fera, que é o nosso próximo exemplo de peça representando o teatro musical, é um tradicional conto de fadas francês, originalmente, né, escrito por Gabrielle Suzanne Barbeau, adaptado, filmado e encenado inúmeras vezes. O conto apresenta diversas versões diferentes do original, que se adaptam a diferentes culturas e momentos sociais. Então, é um exemplo de teatro musical, A Bela e a Fera, né? Que foi adaptado por diversas vezes, né? Tem diversas versões aí. E aqui é um clássico aí,
incrível, né? A forma, os acontecimentos e tudo mais, passado de geração em geração, e é um grande exemplo também de teatro musical. E agora um exemplo de teatro musical no Brasil. E um exemplo ali que vocês podem observar ali na foto, na fotografia, é um teatro musicalizado com a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, tá certo? E o texto, ele foi escrito pelo próprio Chico Buarque, tá certo? E a encenação, ela foi realizada por Zé Celso. E esse espetáculo, até hoje, ele é considerado um dos musicais mais importantes já produzidos no Brasil. Tá bom? Então vocês observem bem, né? Bem interessante que no Brasil já surgiu o teatro musical um pouco mais tarde, né? Como muitas coisas também aqui no Brasil, mas que foi muito importante para a história do nosso país. Vamos falar agora do teatro musical nos cinemas. Não sei se vocês já ouviram falar desses seriados americanos aí, o High School Musical, que foi sinônimo aí, foi um diferencial na vida de gerações de adolescentes aí. E o Glee também são exemplos de seriados onde o teatro e o musical são bem evidentes aí e que ultrapassa barreiras, né? Você vê que não está apenas no teatro, mas também o teatro musical, ele se estende até os cinemas, né? E são exemplos de filmes onde tem a junção tanto da parte da história, né? A parte falada, os acontecimentos dos personagens e tudo mais, mas existe também o musical e a dança com os personagens aí. Eu posso citar diversos outros exemplos também, só que esses dois aqui são evidentes porque marcaram, né, a adolescência naquela época. Então, recapitulando, né, falamos sobre o teatro musical, falamos sobre coletividade, elementos do teatro musical e alguns exemplos também de peças teatrais que tanto envolvem música, dança, e citamos alguns exemplos, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É muito interessante porque são peças teatrais que ultrapassam gerações e gerações, né? Que são bem conhecidas, mas aqui existem outras e outras que são bastante conhecidas. Aqui são as referências para a realização do material, as fontes de pesquisa, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, né? Foi importante essas fontes de pesquisa para que fosse realizado, fosse concretizado aqui o material. Tá bom? Então, aqui existem alguns exemplos. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado por tudo. Valeu. Tô indo nessa e fui!